Capítulo 4. A Árvore de Salgueiro. Perto do Rio da Vida, eu medito sobre a minha noite de dança com papai e os dias subsequentes no jardim do meu coração. Nesse lugar, eu tenho um belo campo de flores silvestres. Tenho um banco à beira do rio e outro banco debaixo da árvore de salgueiro. Aqui eu estou em paz. Eu também aprendi que eu posso realmente plantar coisas no meu jardim. Estou animada enquanto eu me pergunto sobre o que plantar. Que tal aquela árvore de salgueiro? Diz uma voz atrás de mim. Eu amo minha árvore de salgueiro. Posso plantar uma aqui também? Eu pergunto, olhando em volta para ver de onde a voz está vindo. Sim. Nesse momento, eu vi uma figura entrar em foco. É Jesus ou papai? Eu pergunto a mim mesma, procurando com os meus olhos. Ao ouvir meus pensamentos, a voz diz: quando você passar tempo com a gente, você vai saber a diferença entre nós, simplesmente pelo som da nossa voz. Eu posso ver, mas não claramente no momento. Continuando a olhar para o som da voz, eu sei que é Jesus ou papai. Então eu vejo um rosto barbado materializar-se bem diante de mim. Em seguida aparece a forma de um corpo, mas apenas o rosto é visível. Eu posso dizer que é Jesus somente de ver os seus olhos. Enganei você, não foi? Ele diz brincando. Enquanto eu continuo a olhar em seus olhos, todo o seu ser entra em foco. Bem, isso é meio estranho ver de repente com clareza o seu rosto na minha frente. Eu digo rindo. Posso dizer que Jesus quer se divertir um pouco comigo. O seu sorriso se parece muito com o do gato risonho daquele filme Alice nos País das Maravilhas. Só de pensar nisso me faz rir. Então você irá plantar a árvore de salgueiro? Ele me pergunta. Onde posso encontrá-la? Eu pergunto, olhando em volta para ver se encontro alguma árvore em um lugar perto que eu possa plantar. Chame a existência. Ele responde. O que você quer dizer? Eu digo em um tom de confusão, continuando a olhar ao meu redor. Diga o seu nome e chame-a à existência. Ele me fala. Pensando nisso por um momento, eu percebo que eu preciso decidir onde plantar a árvore. Eu vejo o banco perto do rio e vejo que não tem árvores perto dele. Talvez seja por isso que não há uma árvore perto dele, porque eu preciso plantar uma. Você deve cultivar esse jardim como você faz com um jardim terreno. Jesus me responde, respondendo aos meus pensamentos. Bom, isso faz sentido. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Ainda refletindo sobre as palavras de Jesus, sobre a questão de chamar a árvore à existência, eu ando em direção ao banco e olho ao redor. Eu quero que a árvore proporcione uma cobertura sobre o banco. Então, eu fico atrás do banco, exatamente onde eu quero que a árvore seja plantada. Sem saber muito o que fazer, eu medito sobre o que dizer. Basta falar. Jesus me responde enquanto ele caminha ao meu lado. Árvore de salgueiro seja plantada nesse local. Eu ordeno autoritariamente. Depois eu digo essas palavras e me curvo e cavo um buraco como um ato profético,
para que eu possa colocar uma semente que eu ainda não coloquei no chão. No momento em que eu começo a cavar, uma espátula aparece na minha mão esquerda e uma semente aparece na minha mão direita. Depois de preparar o local, eu coloco a semente no chão e cubro com terra. Eu vejo o rio da vida correndo e eu sei que eu preciso regar o local. Mas como faço para obter água celestial? Rindo, Jesus me pergunta: como você conseguiu plantar a semente? Eu respondo: eu ordenei a ela. Então ele me diz: então fale com o rio e diga-lhe para ir regar a semente. Sem mais perguntas, eu digo em voz alta: rio da vida, regue com água na minha semente. Então uma nuvem como uma névoa sobe do rio por cima de mim e paira sobre a área onde eu plantei a semente. Enquanto eu observo, a semente começa a germinar. A névoa permanece ao redor da árvore, regando-a constantemente. Embora não seja realmente água, eu posso dizer que está fornecendo algum tipo de alimento, porque a árvore absorve cada pouco de água da névoa. Logo quando essa névoa se vai, aparece mais névoa. Isso é muito parecido com o que você experimenta na terra. Como você sabe, o que você planta lá leva tempo para crescer. O que você está plantando aqui também levará tempo para ser visto na terra. Lembre-se que tudo o que você faz aqui se manifestará sobre a terra no seu devido tempo. Jesus me informa. Eu sei que eu quero a árvore de salgueiro, mas eu não sei exatamente o porquê. Eu penso: o que essa árvore faz? Jesus me pergunta. Ela fornece uma cobertura sobre uma determinada área. Eu digo, imaginando que costumávamos chamar esse tipo de árvore de árvores guarda-chuva. Exatamente. Quando você planta essa árvore, você está fornecendo uma cobertura sobre uma área onde você pode descansar. Nesse banco, assim como você faz no natural, será um lugar de descanso para aqueles que dela necessitam. Jesus diz entusiasmado. Ah, entendi. Plantar essa árvore é estar, então, colocando em movimento esse mesmo tipo de cobertura na terra, como farei na minha nova casa. Sim, e quando você cultivar aqui, a árvore vai crescer lá também. Jesus exclama. Uau, mais uma razão para eu ter a árvore, uma árvore de salgueiro na minha nova casa. Eu respondo com o maior insight. Mais uma vez, este é um ponto de noivado para entrar em minha presença. Você já ouviu outros chamarem de gatilho ou âncora. Em certo sentido, você aprende a usar o que está no natural para impulsioná-lo na intimidade com o Pai, comigo e com o Espírito Santo. Quando você olhar pela porta de trás todos os dias e ver aquela árvore, você vai ter uma imagem natural na sua frente. E isso será como um ponto de envolvimento com a árvore em seu jardim do coração. Jesus me esclarece. Muito obrigado por essa revelação. Eu digo, dando a Jesus um grande abraço de urso. Em seguida, me sentei no meu banco. A árvore de salgueiro agora começa a fornecer uma cobertura sobre o banco. Eu fico espantada com o ritmo alarmante em que ela está crescendo. Nós sentamos calmamente enquanto eu coloco a minha cabeça no peito de Jesus, onde eu sei que eu estou em um lugar de descanso. A lição desse capítulo.
Como nos encontros anteriores, Jesus usa exemplos que são próximos a mim, nesse caso, o meu amor por árvores de salgueiro. Essas árvores híbridas especiais cobrem as calçadas que conduzem até o prédio de música onde eu ensino. Desde que eu quase me formei em silvicultura, eu era atraída por árvores e plantas de vista. Quando eu vi pela primeira vez a árvore de salgueiro, eu fiquei apaixonada com a forma como seus galhos caem para baixo como um guarda-chuva, em vez de crescer para cima, como a maioria das árvores. Na minha casa atual, eu tenho uma dessas árvores magníficas no centro do meu quintal. Mais uma vez, ganhei a compreensão sobre como funciona plantar nos reinos do reino. Ao cultivarmos o que está plantado em nossos corações, nós vemos os efeitos disso em nossas vidas pessoais. A palavra diz que é da abundância do coração que a boca fala. Essa foi a minha oportunidade de levar e plantar algo que representava um tipo de cobertura no meu coração. Eu acredito que cada planta que está no jardim do nosso coração representa algo que estamos plantando no natural. Nesse caso, o que está em meu coração está coberto e protegido com o amor de Jesus. Observe que no final, eu me sento com Jesus sob a árvore no meu lugar de descanso. Isso pode então se tornar um ponto de gatilho, uma âncora para mim toda vez que eu olhar para o meu quintal todas as manhãs e ver a bela árvore de salgueiro crescendo. Prática e recursos do capítulo. Os ensinamentos de Ian Clayton, Encontrando Deus no meu jardim e As 4 câmaras do coração. Um dos primeiros lugares que visitei com Jesus foi no meu jardim do coração. Eu não sabia o que era na época, mas depois de ouvir alguns ensinamentos sobre ele, eu finalmente entendi um pouco mais sobre esse conceito. Entre nos reinos do reino e se imagine sentado em seu jardim do coração. O que acontece? Anote o que você vê. Então imagine Jesus com você naquele lugar. Tenha uma conversa com Ele. Anote tudo. Dessa forma você pode voltar e começar exatamente de onde você parou, mesmo que seja um mês depois. Cada vez que você voltar, anote mais do que você vê e adicione à sua experiência.